Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aí começar então a primeira aula do terceiro bimestre, que está falando sobre a questão do primeiro reinado no Brasil. Então uma das coisas que a gente tem que entender é que o primeiro reinado se inicia a partir do momento da independência do Brasil. E ele vai durar de 1822 até 1831, tá? O que acontece? Para a independência se tornar válida, não basta simplesmente eu declarar o país como independente. Eu preciso que outros países também aceitem essa independência e considerem o Brasil como livre, tá? E aí nós vamos ter 3 países específicos que vão colocar essa questão aí, que vão considerar válida a independência do Brasil, que são Portugal, Inglaterra e Estados Unidos. Só que esses 3 países, eles simplesmente vão fazer essas ações por interesse, tá? Portugal, porque vai receber uma dívida do Brasil, então ele vai cobrar para o Brasil ser independente. A Inglaterra, porque o Brasil vai pedir dinheiro emprestado para eles, eles vão ganhar juros em cima disso, e Portugal também devia um dinheiro para eles. Então, consequentemente, ele só vai ganhar juros e vai ter lucro em cima disso. E por último, os Estados Unidos, que querem ampliar as suas relações comerciais pelo mundo, tá? A partir do momento que o Brasil ele tem esse reconhecimento da sua independência, é necessário criar um conjunto de leis que é chamado de Constituição. Por quê? Até então o Brasil estava todo baseado as suas leis nas leis portuguesas, tá? No caso aqui, eu preciso criar leis próprias que tornem o país livre, que não tenha nenhum vínculo de dependência com Portugal. Tá? Por isso essa questão ser extremamente importante, o fato do Brasil necessitar de um processo de independência no qual eu tenha uma Constituição, que é o quê? Um conjunto de leis que organizam o país, colocando o que se pode e o que não se pode fazer, tá? Os direitos e os deveres do cidadão, e assim por diante, tá bom? Então, a partir do momento da criação de uma Constituição, é que o Brasil de fato se torna independente. Só que aí nós temos um problema. Por quê? Muitos grupos sociais elitistas do Brasil, eles não queriam essa independência, porque já tinham relações com Portugal muito antigas e que era extremamente vantajosa para eles. Então, a partir do momento que eu quebro esse vínculo comercial, o que acontece? Esse pessoal da elite vai ganhar menos, e isso não é legal para eles. Então, eles vão começar a pensar em movimentos de independência. Como assim, professor? Eles vão pensar em movimentos contra a independência do Brasil. Eles vão ser contrários. E a partir dessa lógica, o que acontece? A partir dessa lógica, nós vamos ter conflitos internos que o Dom Pedro vai, carinhosamente, com o exército, ele vai tentar boicotar e abafar. Tá bom? O que acontece daqui, galera? O Brasil, no início do seu primeiro reinado, vai ser um período meio que conturbado. Porque nós vamos ter uma série de problemas. Primeiro ponto, vai ser um processo de transição. Então o Brasil ele sai da condição de colônia e passa a se tornar uma metrópole de fato independente, certo? Um país, né, uma metrópole não, vamos colocar como um país de fato independente. E esse processo de transição requer o quê? Essa Constituição, a criação da Constituição, o pensamento em novos modelos políticos, novos modelos econômicos, tá? Então é um período de mudanças no país, que isso é complicado. O Dom Pedro I só vai governar durante 9 anos nesse primeiro reinado, tá? Um período curto para quem fez todo esse processo de independência no país. A gente vai ver isso mais para frente. Depois nós vamos ter problemas com a industrialização do país. Por quê? O nosso país ainda estava muito focado na questão agrária e também na questão de que ele era um país que só concedia matéria-prima. A produção de fato industrializada, manufaturada aqui no Brasil, era muito deixada de lado. Por quê? Na condição de colônia que ele estava, a metrópole vinha, retirava riquezas e depois transformava essas riquezas em outros produtos lá no seu país de origem, tá bom? E aí, o que acontece? Pensando em toda essa lógica, então eu preciso, para começar a organizar esse país de fato como um país, preciso organizar a Constituição. E aí, nessa onda, né, no meio dessa conversa toda, vai se criar uma Constituição que não vai agradar Dom Pedro I. Por quê? Simplesmente pelo fato da Constituição limitar os poderes do imperador, que é Dom Pedro I. Lembre o seguinte, Dom Pedro I ele vai trabalhar com uma lógica chamada de poder moderador. O que é isso? Ele é o poder. Ele manda, ele desmanda, ele é o executivo, ele é o legislativo, ele é o judiciário. Por mais que ele coloque pessoas nesses cargos, mas é ele que dá a palavra final. Essa nova Constituição criada cortava esse poder moderador de Dom Pedro I.
no qual o primeiro ponto principal é a questão de dissolver o poder em três: legislativo, executivo e judiciário. Nós já falamos isso lá no finalzinho do primeiro bimestre, início do segundo, que é a questão do iluminismo, lembra dos três poderes? Isso fazia com que Dom Pedro I perdesse um pouco de seu poder. Ah, professor, mas essa ação não seria boa para o povo? Entre aspas. Por quê? Aqui o pessoal estava vendo simplesmente os seus ideais. Existiam três grupos, tá? Três grupos políticos nesse meio tempo aí para conseguir a nova Constituição. Cada um queria defender o seu ideal dentro dessa Constituição. Os grupos eram os liberais, tá? Os liberais era o pessoal que queria colocar esse monarca, esse imperador como enfeite, tá? Por quê? Eles não queriam que Dom Pedro I mandasse. Então, beleza, você já fez esse rolo todo da independência, você finge que está governando, a gente mantém laços com Portugal da mesma forma e fica assim desta forma. Óbvio que Dom Pedro I não gostou dessa situação. Segundo grupo, os absolutistas, que é o pessoal que queria a questão do escravo, um trabalho mais antigo, no qual eles queriam o poder total do rei, como este grupo sendo beneficiado. Como assim? Então, olha lá. Dom Pedro I quer ser imperador? Beleza, sem problema nenhum. Você pode governar desde que eu me beneficie com essas ações. Ou seja, em qualquer ação comercial, eu vou ser o principal beneficiado e depois outros países ou outras pessoas. É óbvio que isso não vai ser bacana, porque como eles também tinham relação com Portugal, o Brasil ia continuar ainda preso a essas ações comerciais. Não era isso que Dom Pedro I queria. E por último, os Bonifácios queriam o fim da escravidão e reforma agrária. Pois bem, esse último grupo era o grupo favorável a Dom Pedro I, mas tem um porém aqui. A partir do momento que eu coloco o processo de reforma agrária, o que é isso, professor? É a distribuição de terras de maneira igualitária. O Dom Pedro I ele vai acabar perdendo o poder, por quê? Ele vai perder as suas terras. Então, essa primeira Constituição pensada em 1823 não agradou em nada a Dom Pedro I, simplesmente por qual motivo? Pelo fato dele não ter poder nenhum, praticamente. Tá? Ele cria esse processo, né, como a professora diz, cria esse processo, mas na hora de colher os frutos desse processo ele é deixado de fora. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Em 1824, o Dom Pedro I ele vai estipular a sua nova Constituição, feita por ele e por pessoas de confiança dele, de fato. Professor, e o que aconteceu com essas pessoas que tentavam tirar o poder do Dom Pedro I? Tiveram aí a guarda real, em alguns casos prendendo, em alguns outros casos até matando esse pessoal mais exaltado, vamos dizer assim, tá? Então, para a gente entender essa fase do primeiro reinado, são duas aulas do primeiro reinado. Essa primeira aula fala o seguinte. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender a independência como um processo. A independência não basta simplesmente eu falar que o país é independente. Eu tenho que ter países que atestam que, de fato, essa independência é válida. Eu tenho que criar um grupo social que esteja em harmonia, ou seja, que todos pensem da mesma forma. Eu tenho que ter um conjunto de leis que sirva para todos, certo? E a partir disso eu tenho que pensar nas ações de melhoria do país. Então, inicialmente foi criada a independência. Dom Pedro I ele vai tentar organizar criando uma Constituição. E aí, a partir desse ponto, ele tem dois problemas. Problema número 1, as guerras de independência. Países que queriam ainda que o Brasil fosse colônia de Portugal. Problema número 2, supostos aliados que criaram uma Constituição que derrubou o poder de Dom Pedro I. Problema número 3 é o quê? Quando ele usa a guarda real para fazer com que esse pessoal seja preso ou em alguns casos estejamos morto, ele acaba mostrando um pouco dessa questão de uma autoridade mais forte. Uma autoridade que a gente pode colocar nem tanto como autoridade, mas como autoritarismo. Eu faço o que eu quero e as ações são minhas. E a partir daí geram alguns conflitos que a gente vai ver mais pra frente. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.